Tudo bem, maravilhosos? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema de redação delícia. Porque, veja bem, um tema de redação sobre leitura para um professor de língua portuguesa, faça-me um favor, você não poderia facilitar mais para o meu lado. Então, esse tema de redação eu achei maravilhoso, incrível, dá panos para manga e divide a população entre professores que concordam com a hiperdigitalização do processo de leitura e professores que veem esse processo como vilão. Você pode me julgar, mas eu me amarro numa leitura online. A propósito, estou fazendo a leitura de um livro, bem contemporâneo por sinal. Eu tenho a versão física que não está por aqui, a propósito. E comprei, veja bem, você pode me julgar, tudo bem. E comprei a versão digital, porque eu posso ler em qualquer momento e nem ocupa espaço na bolsa que a propósito eu nem costumo carregar. Vem aqui comigo, vamos analisar esse tema de redação da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Você fez esse tema de redação, seu maravilhoso? Você foi muita sorte. Tema de redação maravilhoso. Olha aqui. Num primeiro momento, como que a gente vai analisar o tema? Vamos fazer a leitura aqui do texto motivador junto com a professora? Vem aqui comigo. O Brasil perdeu nos últimos 4 anos é pouca coisa, né, meu povo? Mais de 4,6 milhões de leitores, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro, nem mesmo em parte, nos últimos 3 meses, representam 48% da população, o equivalente a cerca de 93 milhões de um total de 193 milhões de brasileiros. Parei aqui. Veja. Quero que você entenda que a leitura do texto motivador é muito importante. Seja para contribuir durante o teu processo de brainstorming, num momento como esse, numa prova, você já sai puxando um monte de setinhas, você já sai circulando aquilo que vem em termos de repertório sociocultural à sua mente, você já pode anotar na sua prova de redação e eu vou fazendo essa simulação aqui, ó, com você. De brainstorming de dia de prova. Nesse primeiro momento, o que eu percebi em termos de texto motivador? Eu não sei se você observou isso, mas aqui ele está falando de leitura e a gente fala de leitura de livros, porque olha só a pista aqui, ó. Não leram nenhum livro. Então, esses dados aqui falam sobre leitura de livros, mas a gente sabe que a leitura não se resume a isso apenas. E se você não observa que no restante do texto há informação sobre outros tipos de leitura, você foca a sua visão, o seu olhar apenas em relação à leitura de livros, beleza? Então, ó, amplia aí o teu olhar a respeito desse tema, porque você vai observar que, por mais que você seja inicialmente direcionado para esse viés, a gente fala de vários outros tipos de leitura também. Aí, olha aqui, acompanha comigo. O que eu pensei nesse primeiro momento, né? Puxa vida, tá falando de queda de leitura, né? Queda, os índices em declínio em relação à leitura no país. O que veio à minha mente em termos de repertório logo num primeiro momento? A falência da Livraria Cultura. Primeiro que começou fechando aqui no Rio de Janeiro, né? Aliás, grandes redes de leitura, como o FENAC, eu não sei se você conhece, se você mora numa grande capital, com certeza você conhece. Foi a primeira a falir aqui, né? A FENAC. Grandes redes de leitura, né? E agora a gente fala da falência da Livraria Cultura, que não resistiu a esse processo de hiperdigitalização. Beleza? Olha aqui, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui em termos de brainstorming. É desse jeitinho que você tem que fazer, tá? Se eu tô com o meu tablet aqui, a propósito ele tá até conectado no carregador, nem posso fazer muito exercício com ele. Mas na prova de redação, o que eu fiz aqui em termos de brainstorming, lendo e anotando no meu tablet, é justamente isso que você faz num dia de prova. Vamos prosseguir. Eu digo assim, ó, eu não o texto. As maiores quedas no percentual de leitores foram observadas entre as pessoas com ensino superior, passando de 82% em 2015
para 68% em 2019. E entre os mais ricos, na classe A, o percentual de leitores passou a 76%, de 76% para 67%. Espera aqui, quando eu fiz a leitura dessa parte aqui, sabe o que me veio à mente? Em relação ao tempo. Se a gente considera, né, os anos anteriores, tudo hoje em dia em relação ao tempo é um pouco mais complicado. Primeiro que a gente tem mais carros na rua, a gente leva mais tempo para chegar em casa em relação ao trânsito, principalmente se você mora em grandes centros, né? Não é o meu caso mais, fugido de um grande centro justamente por um motivo como esse, sabe? Mas o tempo que você gasta no trânsito, em termos de deslocamento, a rotina, né? A necessidade de capacitação e especialização. Porque antigamente, pessoas com nível superior, gente, isso já era suficiente para você ocupar um bom lugar na sua empresa, um excelente cargo. Entende? E hoje essas pessoas saem do trabalho e se deslocam para uma pós-graduação. Ainda há necessidade de cuidar da saúde física, porque a gente ganhou qualidade de vida, aumenta a expectativa de vida. Mas a gente sabe o quanto essa alimentação industrializada, cheia de agrotóxicos e cheia de outras influências sintéticas, o quanto isso tem prejudicado nossa saúde, né? Aumentou a expectativa de vida, mas em termos de qualidade de vida, se não fosse a medicina, veja bem, estaríamos perdidos, né? A medicina para tratar as doenças que surgiram na contemporaneidade. Então, olha aqui. Se a gente fala de queda de leitura entre pessoas que têm ensino superior e entre os mais ricos, e é uma queda bem significativa, né? A gente pode falar, sim, a respeito de redução de tempo, porque, ao que parece, o nosso dia, né? Acho que enganaram a gente, nosso dia não tem 24 horas não, deve ter umas 12 horas, porque para fazer caber uma rotina tão corrida, atividade física, especialização, pós-graduação, curso de inglês, treinamento da empresa, meu Deus do céu, não cabe isso em 24 horas. Né? Então, a leitura se tornou secundarizada, tendo em vista outras necessidades e outras prioridades. O que eu pensei aqui? Em relação a essa queda, até mesmo o processo, se a gente pensa na questão de gestão de tempo e de cansaço, até a questão da digitalização da leitura, ela fica prejudicada. Porque a gente sabe que a gente senta para ler um livro, o que acontece com você? Vai me dizer que você é um alien. Você senta para fazer a leitura de um livro, de um artigo, sei lá o que, vai dizer que você não sente nem um soninho? Faça meu favor, eu sei que você está aí nessa parcela da população, né? Mas a questão da gestão de tempo é um fator assim, muito importante para você mencionar até aqui, ó, nos comandos. Ó, por que diminuiu tanto o número de leitores? Né? A gente poderia trabalhar aí como argumento a questão do tempo. Então vamos lá, vamos prosseguir. O brasileiro lê em média 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. A Bíblia é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como o livro mais marcante. E normalmente essa galera que faz a leitura da Bíblia faz uma leitura mais frequente e mais recorrente, né? Então, essa turma aí vai estar sempre contribuindo para manter algum percentual aí em alta em relação aos índices de leitura. Vamos lá, esta é a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro em parceria com o Itaú Cultural. Pera aqui, quando eu li Itaú Cultural, o que veio à minha mente? Olha só, a necessidade, a importância de você fazer uma leitura de texto motivador muito atenta. Vai me dizer que você nunca ouviu falar no projeto do Itaú, que é o Leia para uma Criança. Eu não sei nem se esse projeto ainda é vigente, ainda existe, né? Mas o Itaú, durante anos, enviava livros de literatura infantil de forma gratuita, gente. Gratuitamente, 0800. Bastava você fazer um cadastro para receber literatura infantil na sua casa, sem pagar absolutamente nada. Aí, o nome de um banco que você nem imagina, o que essa porcaria está fazendo aqui para contribuir para o meu repertório sociocultural, para a minha compreensão de leitura? Não, pera, não negligencie absolutamente nada do que tem aqui no texto motivador. Porque a gente lê o texto com atenção e vai fazendo insights e conexões, e aí eu já teria um outro repertório sociocultural. E quando ele
dizer assim, ó, esta é a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura para o Brasil. Eu lembrei de um evento, veja bem, um evento que acontece no Rio de Janeiro, que é a Bienal do Livro, mais um repertório sociocultural que você de repente tem. E a gente tem a Flip, que é uma feira literária internacional, mundialmente internacional com força, viu? É mundialmente famosa e recebe uma vez ao ano em Paraty, que é um município, uma cidade do Rio de Janeiro, autores importantíssimos. É uma semana inteira, uma semana literária mesmo, né? Então, olha só. Em relação a insight, o nome de uma pesquisa, né? Quando ele fala assim, 5ª edição, isso me lembrou e eu fiz aqui conexões e insights em relação a esses 2 eventos, tanto a Bienal do Livro quanto a Flip. Prosseguiremos. Foram feitos, observa aqui comigo, eu falo pra caramba, né? Olha, desde o início da leitura do livro, quantos insights nós podemos fazer a respeito tanto de argumentos quanto de repertório sociocultural. E não é sobre decorar frases, não é sobre decorar repertório sociocultural. Às vezes é mais sobre gastar um tempo um pouquinho maior e se habituando antes, né, do dia da prova. Não é no dia da prova que a gente faz isso. Mas a leitura do texto motivador precisa ser um hábito, para que dali você entenda que você pode extrair informações importantes e fazer conexões a ponto de ter vasto repertório sociocultural, tá? E eu nem cheguei no final da leitura do texto de apoio. Então vamos prosseguir. Até agora nós estamos falando de leitura de livros. Confere aí, ó, Instituto Pro Livro. Então aqui eu tô falando de artigo científico, não tô falando de leitura de artigo de revista, de jornal. Por enquanto, tudo isso aqui é leitura de livro. É aí que eu te digo, se você não percebe, não lê o texto com muita atenção, você não consegue ampliar a tua visão em relação ao texto, porque já se passou o quê? Mais da metade, ou quase a metade do texto motivador e só se fala de leitura de livros. Beleza. Vamos prosseguir. Foram feitas 8.076 entrevistas em 208 municípios entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. A coleta de dados foi encomendada ao Ibope Inteligência. A pesquisa foi feita antes da pandemia do novo coronavírus, não refletindo, portanto, os impactos da emergência sanitária na leitura do país. O que é óbvio, isso é óbvio, que com mais tempo aí tem a ver com a gestão de tempo, né? Em tempo de confinamento, se essa pesquisa fosse reproduzida, em tempos de confinamento, o leitor que parou de ler voltou a ler, nem que seja para ocupar a cabeça e ocupar o tempo, né? Essa é uma questão lógica. Se falta tempo para ler em casa, em período de pandemia, em período pandêmico, sobra tempo e ele consegue conciliar a vida com hábitos prazerosos, como o hábito da leitura, porque quem é leitor né? E ponto final. Prosseguindo. A pesquisa foi feita... Não, já li isso aqui. Segundo os jornais... Ai, olha aqui, presta atenção. Só que nesse finalzinho, que o texto motivador inclui aqui para você discussão a respeito de outros tipos de leitura. Deixa eu olhar para o meu tablet. Eu tenho medo de estar omitindo algum tipo de informação importante que eu tenha anotado aqui. Até então, acho que eu falei tudo. Veja bem. Eu falei bem no início da live para você a respeito de leituras digitais, né? E mencionar, por exemplo, o Kindle e mencionar clubes de assinatura como Amazon e Google Livros, por exemplo, para que você faça leituras, né? Você paga uma determinada mensalidade e tem acesso a X livros no mês, entende? Isso também é repertório sociocultural, né? Vincular o nome de uma entidade, um órgão de uma empresa, né? Ou um tipo de tecnologia, a gente fala de Kindle, que é específico para o processo de digitalização, que facilita esse processo de digitalização da leitura. Um repertório sociocultural ótimo, que poderia estar vinculado a esse tema também, tá? Vem junto. Segundo os jornais, o número de livrarias do país está diminuindo com muita velocidade. Falamos a respeito disso agora há pouco. Essa informação sobre a falência da Livraria Cultura
Essa informação, o que deve ter um mês, mais ou menos, e saiu em todas as grandes mídias. Se você acompanha os portais das grandes mídias, aí até o G1, inclusive, que é uma mídia muito marginalizada para a galera que é super culta, né? Não lê G1 de jeito nenhum, mas muitas vezes isso aqui é texto motivador de prova de redação de vocês, então não negligencie não, tá bom? Então essa informação da falência da Livraria Cultura é muito recente. Segundo os jornais, o número de livrarias no país está diminuindo com muita velocidade. Os jornais impressos estão sendo substituídos por noticiários televisivos e alguns já desapareceram do mercado. Aí vem a dor no coração. Porque tem um jornal, El País, calma, não fala direito, né, professora formada em espanhol, pelo amor de Deus, mas o El País, né, agora sim. Ele sucumbiu, meu povo, à falta de leitura e engajamento do brasileiro. Eu vou fazer o quê? Há alguns poucos anos, nós tivemos, brasileiradamente falando, um portal específico para notícias sobre o Brasil. É o país, brasileiradamente falando. Mas o bichinho, excelente por sinal, é o País BR, né? Não deu conta da falta de engajamento populacional e a gente sabe que esse jornal, É o País, é um dos portais de notícias mais famosos do mundo, entende? E ele faliu, né? Faliu é ótimo, né? Segundo a empresa, já que é um conglomerado, né? A gente tem O País em vários outros idiomas. Segundo a empresa, eles decidiram descontinuar, olha que gentileza, né? Que chiqueza. Decidimos descontinuar o serviço no Brasil em virtude de questões atreladas a engajamento mesmo, né? A pouca visibilidade e o projeto não conseguiu atingir a um determinado número de público. Pensa numa tristeza. E esse era um dos portais de notícia que eu mais acessava, inclusive para fazer temas de redação, para estudar e para fazer temas de redação, porque ele era muito bem estruturado, né? Bem segmentado, de acordo com categorias. Aí, minha formação é de espanhol, né? Não vou colocar debaixo do travesseiro, não. Eu consigo acessar o portal mundialmente famoso, mas a gente tinha Notícia BR aí, e olha só, os jornais impressos estão sendo substituídos por noticiários televisivos e alguns já desapareceram do mercado. Esse não é televisivo, nem o online. Tá entendendo isso? Nem o jornal online sobreviveu, mas sucumbiu à falta de engajamento do público. As revistas semanais, antigamente tão famosas, eu já fui assinante durante muitos anos de revistas com pequenas empresas. Olha que eu nem tinha gestão de absolutamente nada, mas sempre foi um assunto que me interessou demais. Pequenas empresas, grandes negócios, até a Veja mesmo, né? Não falando aqui necessariamente da qualidade da revista em termos de parcialidade da mídia, não vamos colocar essas questões em xeque, mas vai dizer que você ou não assinou durante algum período de sua vida, ou já teve a pretensão de assinar, né? As revistas semanais, antigamente tão famosas, sumiram das bancas, e as próprias bancas estão sendo modificadas para mini mercados, verdade, não vende só jornal, vende absolutamente tudo, e o jornal, ele é coadjuvante, né? Que delícia! Escolher um gibi na banca, comprar figurinhas, e da Copa, inclusive, a gente andou tentando, né? É um projeto que faliu a propósito, já que faliu a palavra da live de hoje. Nós tentamos montar aquele álbum da Copa, né? Mas, gente, a própria dificuldade de se conseguir figurinhas, né? Porque antes você tinha uma banca a cada esquina, agora você vai ao shopping comprar figurinhas na ReHap. Olha isso, que luxo. Bora lá. As bancas estão sendo substituídas ou modificadas para mini mercados e as escolas que luta, meu Deus, reduziram drasticamente o número de livros para leitura obrigatória, que são aqueles livros que a gente chama de livros paradidáticos, né, de literaturas normalmente famosíssimas e lendárias. O que está acontecendo com a leitura? Bora lá comigo. O que está acontecendo com a leitura? Isso aqui é comando de prova, tá? O texto motivador, ele vem até aqui. E olha só, quando a gente fala de outros tipos de leitura, a gente tem só isso aqui, ó.
Porque, no mais, isso tudo aqui disposto no texto é sobre leitura de livros especificamente, tá? Isso aqui, se você deixa passar batido, o teu horizonte faz assim, ó, não amplia de modo significativo, porque você acha que tem que dissertar e tem que ter repertório sociocultural para falar de leitura de livros clássicos, por exemplo, sabe? Então, vem aqui. Comandos. O que está acontecendo com a leitura? Por que a leitura? Porque diminuiu tanto o número de leitores e a leitura ainda é uma atividade necessária? Aí, o que você precisa fazer em termos de FGV, né? Saber direitinho, dividir todos esses comandos, né? Aqui tem pouquinho, gente. Vamos combinar, são 3 comandos. Você vai dizer o que está acontecendo, porque diminuiu o número de leitores e se a leitura ainda é uma atividade necessária. Você quer mole, fácil de você dividir no número de parágrafos, né? Parágrafo de introdução, você vai dizer o que está acontecendo com a leitura. Confere, e eu já trago um repertório sociocultural maravilhoso sobre isso aqui, para você iniciar o teu texto a propósito. Parágrafos de desenvolvimento, né? O que está acontecendo com a leitura? Ela diminuiu em virtude desse fenômeno. E por que diminuiu tanto o número de leitores? Isso aqui você pode encaixar nos parágrafos de desenvolvimento. Diminuiu pelo motivo 1, diminuiu pelo motivo 2. Tua prova já passou, espero que você tenha feito isso, né? Olha, torcendo por você. E por fim, parágrafo de conclusão, a leitura ainda é uma atividade necessária? A leitura ainda é uma atividade necessária. Pensando bem aqui, olha, a leitura ainda é uma atividade necessária? Não casa parágrafo de conclusão aqui, gente. Não tem como, porque o parágrafo de conclusão ele é um parágrafo de arremate ou um parágrafo de intervenção. Então, para você trabalhar isso aqui, ó, a leitura ainda é uma atividade necessária, você vai ter que apresentar um porquê. Confere? Então, vamos reestruturar aqui esse meu texto da maneira que eu pensei. Então, o que está acontecendo com a leitura? Beleza, parágrafo de introdução. Por que diminuiu tanto o número de leitores? Desenvolvimento 1. A leitura ainda é uma atividade necessária. Desenvolvimento 2, porque eu vou argumentar, eu vou apresentar os porquês e os desdobramentos em relação a essa temática. Conclusão não é parágrafo disso, tá? E lá embaixo, na conclusão, acho que esse tema pede sim uma conclusão interventiva, em que você apresenta soluções ou uma conclusão resumitiva, por que não, né? Poderia ser uma síntese e poderia ser um resumo. Por fim, eu disse para você que eu ia apresentar repertório sociocultural pertinente para você iniciar o seu texto. E eu comentei com vocês no início da live sobre esse processo de digitalização da leitura. E existe um filósofo, ele não fala especificamente sobre o processo de digitalização da leitura, mas ele fala sobre o processo de hiperconexão da sociedade. E a gente fala de Pierre Levy. Toda a abordagem, né, filosófica desse cara aqui é a respeito de hiperdigitalização, hiperprodução de conteúdo. Ele fala em sua filosofia sobre cybercultura. E se a gente tem em vista justamente essa cybercultura, é normal que esse processo de hiperconexão reverbere também na forma como consumimos conteúdos. Seja um conteúdo literário por meio de aparatos como o Kindle ou de clubes de assinatura como a Amazon, seja também pela forma como compartilhamos saberes, né? Segundo o próprio filósofo, esse processo de hiperconexão ele não necessariamente precisa ser marginalizado, sabe, né? E ter a respeito desse processo tão contemporâneo, moderno e necessário uma condenação, né? É o vilão. Não, espera. O processo de digitalização da sociedade, essa hiperconexão, reverberou na forma como fazemos leitura, como fazemos leituras. Mas não é o vilão, né? Já que temos acesso agora, muito mais, em virtude dessa hiperconexão, de mais conteúdos. E aí a gente não fala só de conteúdos literários, a gente está falando de jornais. Olha a importância de você observar a parte de baixo aí do seu texto motivador. A gente fala a respeito da leitura de jornais, de revistas e de artigos, por exemplo. E por fim, para terminar, eu não poderia deixar de citar um outro filósofo também maravilhoso, em que a gente fala de Theodor Adorno. Normalmente eu chamo de Adorno. Eu tive que voltar aqui para ler o primeiro nome dele. E ele estuda, na verdade, essa indústria
cultural. Qual é a indústria cultural? É a indústria que forma a massa e a massificação do comportamento, a massificação da cultura. Então, conforme a filosofia de Theodor Adorno, se temos uma massa que se comporta de maneira hiperdigitalizada e superconectada, olha, dá para fazer um paralelo entre os dois filósofos, inclusive. Mas o teu texto não é expositivo, é argumentativo, então, peraí que o repertório é só uma cerejinha do bolo, tá? Não é para fazer comparação filosófica, não. Eu que estou conjecturando aqui. Então, se existe uma indústria cultural que massifica o comportamento, e hoje a indústria volta o nosso olhar, né? Praticamente nos obriga a consumir esse conteúdo online, entende? Então, como não falar a respeito dos processos de mudança da leitura? O que está acontecendo com a leitura? A leitura passou por processo de modificação, gente, desde o advento da internet, que popularizou e democratizou o acesso à informação de uma literatura, ou seja, de jornais, de notícias e de revistas. A gente fala da filosofia de Theodor Adorno. Eu espero de verdade que você tenha feito uma prova maravilhosa e que hoje eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho para que você compreendesse melhor a respeito de como estruturar esse tema de redação aqui tão maravilhoso, tão pertinente, uma discussão excelente. Não é necessariamente uma problemática social, não é. É uma questão social. É diferente de problemática social, eu já falei em outros vídeos aqui, e que é uma característica de temas de redação da sua banca, propor tanto problemáticas quanto questões sociais. E se eu contribuir pelo menos um pouquinho para que você compreendesse melhor essa proposta, esse tema de redação maravilhoso, vamos combinar, caiu no colo da professora aqui, né? De paraquedas, maravilhoso. Se eu te ajudei, se você curtiu a didática, a forma como eu dou aula, como o conteúdo é exposto, se você entendeu, compreendeu, curta o vídeo, compartilha, siga o Estratagema nas redes sociais, no Instagram, mas especificamente a gente tem conteúdo de valor lá no Instagram, recorrente para você. E se você ainda segue nessa jornada de encontrar um notão para o seu texto dissertativo e argumentativo, vem para o meu time e a gente segue, como sempre, em período de matrículas para outros concursos e também para a banca específica Fundação Getúlio Vargas. Não precisa ser tão difícil esse processo. Divide isso aí comigo. Olha, um beijo, tchau, tchau, obrigada e até a próxima.